Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires. E chegamos ao segundo episódio, no qual eu escrevi o roteiro já tem um certo tempo, pra ser mais exata, mais ou menos uns 2 meses. E foi depois de uma sensação maravilhosa e nova e estranha e que eu não sei definir que eu senti. E, bem, a essa altura você já sabe que vamos falar um pouquinho sobre gratidão. E apesar de uma palavra conhecida e até um tanto usual por muitos, e pelo menos eu vejo bastante, eu acredito que nunca, nunca a gente consegue expressar a tamanha força que de fato esse sentimento, sensação, enfim, exerce na nossa vida. E nesse episódio eu tentei expressar em palavras, ideias, o que isso significa e como isso mudou a minha vida. Então vamos lá e deixa eu te contar o que rola nesse segundo episódio. A ideia em si de gratidão, vamos falar assim, ela pode vir de muitas situações e pessoas, enfim. E por vezes ela é até mesmo uma maneira de ressignificar memórias, de lidar melhor com o passado e fluir com leveza no presente. E quando nós tratamos de ressignificar o passado através da gratidão, é tipo aquela velha historinha. Quando olhamos para trás o que já vivemos e aí a gente tem aquele sentimento desesperado de meu Deus, eu sinto tanta falta desse momento, eu gostaria de viver isso de novo. Ou então quando a gente se afasta ou termina uma relação, aí já começa aquela coisa, essa pessoa me trouxe muitas alegrias, eu sinto falta dela. E aí você tem duas opções, nesse caso, ou talvez outras, enfim. É que é muito legal falar você tem duas opções. É. Você pode ficar remoendo e querendo que isso volte, por mais que já não faça mais sentido nenhum na sua vida, ou enfim, por outras questões, aquilo não pode mais fazer parte da sua vida. Ou você pode guardar de uma forma leve no seu coraçãozinho e ser grata por ter vivido aquilo. Porque em algum momento aquilo foi bom. E pensar assim, tudo bem, esse momento foi ótimo, é uma ótima memória e que bom que eu vivi isso, eu vou guardar. Ou ainda bem que eu tive a companhia dessa pessoa um dia, eu guardarei boas lembranças, sou grata. E aí acaba sendo uma forma de lidar melhor com esse passado, né? Quando a gente consegue olhar para trás com gratidão, de fato. Até em outras situações, como ser grato pelo que fizemos lá no passado, até pelos nossos erros, onde tropeçamos e aprendemos. E hoje somos pessoas melhores por esses erros, né? A gente para de olhar para o nosso eu do passado com um olhar crítico. A gente olha com mais carinho, assim, tipo, eu fiz isso sim e entendo por que fiz. Hoje faria de outra forma, mas assim eu aprendi e tá tudo bem. Além dessa questão da gratidão com o passado, acaba refletindo também no nosso presente. É aquele momento que você respira fundo e é grato pelo passado e sabe colocá-lo no passado, né? O seu lugar é no presente. E aí, quando você coloca lá as coisinhas na caixinha do passado, o seu presente pode fluir com leveza. Eu sei que isso é meio óbvio, mas aprender a lidar com o passado te deixa mais tranquilo e pronto para estar presente no presente de fato. A gente deixa de estar presa ao que já foi, ao que você poderia ter feito, ao que você deveria ter feito, aos dias, enquanto a vida não para. Eu vou te dizer aquela linda frase, clichê. A vida é feita de momentos e você precisa saber dizer adeus
ao passado para as coisas fluírem. Isso não quer dizer que você vai totalmente ignorar a sua história. Meu Deus, isso não faz mais sentido nenhum na minha vida. É apenas não deixar com que ele faça parte do seu presente. Apenas não deixar com que ele mude o seu presente. É claro que há um adendo nessa história também. Você não precisa virar uma pessoa doidona. Meu Deus, a vida é feita de momentos. Isso não significa ser inconsequente. Jamais. Isso significa se desprender e aprender com o passado. O passado não é para ser o presente, mas precisa servir de aprendizado. Assim a gente segue sendo pessoas melhores sempre. E vamos lá, é claro que quando a gente fala de gratidão, a gente sempre pensa no passado, isso já foi, sou grato, é isso. E sim, é muito sobre isso, como eu disse, mas também é incrível ser grato todos os dias, ou na maioria deles. Tudo bem o dia ser um saco às vezes, e tudo bem não estar bem hoje, longe de mim achar que tudo tem que estar bem sempre. Eu digo todos os dias como uma hipérbole, para intensificar a ideia de que é importante ser grato pelas pequenas coisas também. É gostosinho demais poder sentar ao ar livre e só pensar em quantas coisas boas você viveu no dia de hoje, ou ontem, ou nos últimos dias. Deitar na cama antes de dormir e só pensar, nossa, como foi boa a minha conversa hoje com a minha mãe, ou uau, como foi bom ver meu amigo super feliz com um emprego novo. Ou meu coração ficou quentinho quando pude finalmente abraçar minha avó sem medo depois da vacina do Covid. Essa foi bem pessoal e acredito que real para muitos. Ou ainda mais simples, como foi gostoso sentir o vento no meu rosto enquanto voltava do trabalho. É desse tipo de coisa que eu falo. Isso é leve. Te traz alegrias bobas, mas que fazem a vida valer um pouquinho mais a pena. Faz esse teste aí, vai. Quando você está grato e atento aos pequenos momentos, tudo começa a fluir. Depois que eu terminei a gravação desse episódio, do roteiro e tudo que eu havia programado, eu resolvi gravar aqui um off, jornalisticamente falando. Porque eu achei que seria importante trazer uma experiência aqui e mostrar que ser grato também não é fácil. Acho que eu trouxe muito a ideia talvez simples e tranquila sobre gratidão, mas o fato é que não é tão fácil e é um processo e que nós vamos passando. Eu falo isso por mim, e aqui vale apenas como a minha experiência, isso não quer dizer que com outras pessoas seja da mesma forma. E aí eu conto uma breve partezinha da minha experiência com isso. Não posso dizer, meu Deus, Tamires, você é um exemplo de pessoa grata. Não. Aqui é só a minha experiência com isso e bem recente, inclusive, sobre. Por alguns meses eu vim tentando ressignificar alguns sentimentos que eu sentia para a gratidão. Principalmente a falta e o meu apego ao passado. Por muitas vezes sempre fui muito presa ao passado, ao que já aconteceu e não ao que estava acontecendo naquele momento. Então eu precisava ressignificar algumas memórias, sejam elas ruins, sejam elas boas. As ruins seriam experiências vergonhosas e que me traziam insegurança no presente. E eu precisava ressignificar isso como um aprendizado e que tudo bem, ele já passou e eu não sou mais essa pessoa. E também ressignificar momentos bons e entender que eles já foram e eu não tenho como voltar lá. Não tenho uma maquinazinha do tempo e, assim, isso não quer dizer que eu não vá viver outros momentos bons. Eu só tenho que entender que esse momento bom foi. Eu digo assim, e isso fazia muito sentido na minha cabeça, racionalmente falando, era incrível só pensar nisso e falar, uhul, sou grata. E não é um processo, a gente vai aos poucos pensando essas coisinhas, num dia você pensa isso, no outro dia você já não pensa, e como tudo é um processo. O que eu posso dizer é que a gente tem que começar de algum lugar, a gente precisa
colocar em prática, né? Se policiar. Não sei se eu gosto dessa palavra, mas está ali sempre você ali, ó, no seu pé, falando, não, isso que você está pensando, não, eu prefiro pensar de tal forma. Se corrigir, né? Saber aos poucos dizer pro seu subconsciente, para suas emoções, não sei, o que seria melhor para você, né? Educar a sua mente. E quando você vê, isso já faz parte da sua vida. E isso também não quer dizer que você nunca mais vá estar preso a algo do passado ou não vai estar contente com o presente. Isso só quer dizer que em alguns momentos a gratidão vai te deixar mais feliz. Em resumo, a gratidão, além de ser uma prática que pode deixar sua vidinha melhor, que pode trazer uns momentinhos de felicidade, alguma alegria no seu coração, também pode ser vista como uma ferramenta que pode te ajudar a passar por alguns momentos difíceis. Muitas vezes a gente se vê perdido ou preso ao passado, sempre esperando que as coisas voltem a ser como um dia já foram, ou que, meu Deus, como eu queria tal pessoa na minha vida novamente, ou as coisas eram melhores antes. E a gente não consegue entender que, ok, foi um momento muito bom, mas pode ficar lá no passado, para que coisas melhores também possam chegar na nossa vida, né? Isso não quer dizer que você nunca mais vai viver um momento tão bom como aquele. Só quer dizer que aquele momento em específico passou, que aquela sensação daquele dia passou, que aquela pessoa não faz mais parte da sua vida. E tudo bem também. Outras pessoas vão fazer parte e outras coisas legais irão acontecer. Você viverá outros momentos muito bons com essa outra pessoa. E ainda mais. Eu não digo apenas em momentos difíceis sobre o passado, mas momentos difíceis do presente, de olhar ao seu redor e ver quantas coisas boas, além das coisas ruins, podemos ver. Isso não é também sobre positividade tóxica, não quer dizer que você não pode estar mal ou considerar, meu Deus, quantos problemas, mas que esse sentimento seja uma porta de escape para os problemas que você está passando. Eu agradeço a você que ficou comigo até agora. É muito importante ter aqui nessa conversa, de verdade. Sou grata por vocês estarem aqui e gostarem do meu programa. E eu te espero na próxima, viu? Um abraço e fique bem.